Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos telespectadores. Aqui quem vos fala é o Guilherme Góes. E é o seguinte, cara, eu espero realmente que o conteúdo aqui do Reintegrado seja um conteúdo que alcance as pessoas que estão cursando o ensino médio, que estão fazendo o ensino médio. E eu gostaria de passar para vocês um pouco da minha experiência no ensino médio, como foi que eu consegui sobreviver ao ensino médio, o que foi que eu fiz para conseguir ter um bom rendimento acadêmico. E é o seguinte, pessoal, eu tive de passar por duas escolas, né, durante o ensino médio. Eu passei por uma escola técnico profissionalizante e depois eu fui para uma escola, aquela escola mais comumzinha. Foi o seguinte, cara, a minha experiência na escola profissionalizante, ela não foi uma experiência boa. Ela não, eu já esperava, eu esperava que não seria boa antes de ter entrado lá, até porque eu já estava começando, né, eu estava começando a buscar uma dedicação maior em desenvolver os meus talentos, e então eu pensava assim, cara, é quase 11 horas que a pessoa fica, que a pessoa tem que se dedicar fisicamente à escola, né? Então onde é que eu vou encontrar tempo para eu desenvolver meus talentos? Eu já ficava preocupado com relação a isso, mas aí eu entrei e eu descobri que o ambiente lá de dentro é muito pior, porque, cara, é um local assim onde tu sente totalmente o peso da burocracia. E eu acho incrível, eu achava incrível como é que tinha gente que gostava de lá. E tem muita gente que gostava de lá, mas assim, a primeira vez na minha vida que eu tive de ter contato com alguma pessoa que tinha, estava entrando em crise, surtando de ansiedade, foi na escola profissionalizante. E não eram poucas as pessoas que tinham esse tipo de crise, era muita gente. Até porque, cara, a pressão é muito grande. Quando você para pensar que tu vai ficar em um local, tu vai ficar confinado em um local por tanto tempo assim do teu dia, por mais de 10 horas. Aí quando tu sai, tu não consegue pensar em outra coisa. E eu tinha uma raiva muito grande, porque quando eu dormia, eu sonhava com a escola. Mas era toda noite eu dormia, que eu dormia, eu sonhava com a escola. Então, assim, era um negócio que me perseguia. E eu sempre tive problema com aulas presenciais. Eu me dou muito bem com material de estudo, mas aula presencial sempre para mim eu tive dificuldade de acompanhar. Isso é um negócio meu. Então, o meu rendimento dentro da escola não era tão bom. Só que eu precisava manter as minhas notas. Quando eu tinha entrado em um curso que era um curso bastante concorrido na época, eu tinha entrado num curso de administração e a minha classificação no ranking tinha sido segundo lugar. E eu queria manter as minhas notas boas, então o que é que eu fazia? Eu pegava os materiais de pesquisa e eu ia estudar em casa. Em que horário você acha que eu estudava em casa? Eu estudava de madrugada. Quando estava perto das provas, eu me acordava às vezes 2 horas da madrugada para me começar a estudar. Ou seja, foi um período da minha vida em que eu dormia muito pouco. Foi um período em que eu fiquei viciado em cafeína. Eu tomava muito café, muito café para tentar diminuir o sono. Depois isso acabou se se transformando em um problema de saúde, né, para mim. Acabou se transformando em um problema de saúde, acabou afetando meu estômago, porque eu tava tomando muito café. E eu tinha uma. Até hoje eu tenho, né? Esse é um negócio que vai pra gente até o túmulo. Com a gente até o túmulo. Eu tenho sinusite. Então, como eu tava com esse estilo de vida, eu não me alimentava tão bem, até porque a alimentação que é ofertada nas escolas daqui do Brasil não é a alimentação da melhor qualidade do mundo. Eu não me alimentava tão bem, eu dormia pouco, me alimentava mal.
Então a minha imunidade era meio baixa, então eu ficava muito doente. A minha alergia atacava muito e eu tomava muito antialérgico. Tomava muito antialérgico. Aí juntando os antialérgicos, quantidade grande de antialérgicos com toda a quantidade de café que eu tomava, né, acabou cobrando o preço no meu corpo mais a posteriori. Ou seja, se a gente parar para pensar, essa minha experiência dentro da escola técnica profissionalizante foi uma experiência muito ruim. Foi uma experiência muito ruim. E aí depois eu saí, eu não concluí o ensino médio lá, fui concluir em outra escola, uma escola que só tinha meio período, e foi um momento em que, cara, foi um momento muito, muito inusitado, porque essa escola, ela tinha a fama de ser a pior escola de ensino médio da cidade, sabe? É onde eu fui parar. Que era o canto para onde ia a sobra. O pessoal que não conseguia entrar na escola profissionalizante, o pessoal que não conseguia entrar. Tem uma escola federal também, né? Que o pessoal que não conseguia ir para lá. Quando faltava vaga para uma outra escola de ensino médio que era de tempo integral, essas pessoas elas iam todas jogadas para lá, então elas tinham essa má fama. E aí eu chego lá e era um local que a burocracia a burocracia mínima era totalmente desrespeitada. As pessoas, cara, sequer respeitavam o fardamento da escola. Você vê que as pessoas iam com a roupa que queriam, chegava lá, fazia aquilo que quisesse, se quisesse só mesmo bater o ponto e ficar arrodeando a escola o período inteiro ali das aulas, ninguém se importava. E aí eu olhei aquilo ali, cara, como uma baita de uma oportunidade. E assim, olha, eu não me dou tão bem com aulas presenciais. Essa liberdade que eu consegui aqui é uma liberdade que eu posso aproveitar muito bem. Então, o que é que eu fazia? Eu juro pra vocês, cara, eu fazia justamente isso. O professor estava dando aula, eu não saía da sala, como muita gente fazia. Eu botava um fone de ouvido e ia escutar um podcast. Eu ia na biblioteca, pegava um livro. Inclusive, por incrível que pareça, a biblioteca dessa escola, eu andei fuçando a biblioteca, a maioria das bibliotecas daqui da cidade. Aquela ali é uma das, se não for a melhor biblioteca, porque tem uma coleção muito grande de livros excelentes. Eu pegava lá um livro e ficava lendo na cara do professor, não estava nem aí para a aula dele, eu estava fazendo o meu estudo. E as minhas notas figuravam dentre as melhores notas que tinha ali, né? Do colégio. Quando nós fomos fazer o Enem, eu achei muito curioso, porque a direção da escola começou a organizar aulões das mais diversas disciplinas, e eu comecei a querer fugir daqueles alunos, porque eu digo, nossa, cara, isso aqui é uma perda de tempo, é um negócio extremamente chato, não quero fazer isso. Então, eu pegava ali meus livros e eu me escondia em algum lugar para eu não assistir esses alunos. Certa vez eu estava escondido dentro da sala, dentro da minha sala de aula, só estava eu lá, porque as outras pessoas estavam lá assistindo o aulão. Isso tinha gente assistindo o aulão e tinha outras pessoas arrodeando ali a escola, passeando, olhando pro vento, fazendo o que quisesse. Então, uma pessoa que trabalhava na secretaria passou na sala, dava conferir nas salas e me encontrou. Inclusive, eu me lembro nessa época, eu não me lembro qual era o livro, mas eu estava lendo um livro de Machado de Assis. E ela se irritou comigo, né? Disse, nossa, o que você tá fazendo aqui? Tu podia estar assistindo o aulão? Eu digo, olha, eu estou estudando, eu estou lendo aqui um livro clássico, estou estudando literatura machadiana. Assim, aí ela disse assim, então você vai fazer o Enem, você vai tirar uma nota baixa porque você não está assistindo o aulão, papapá, pipipi, popopó. O negócio aqui é o seguinte, cara, eu fiz o Enem depois,
E a minha nota do Enem, a minha média do Enem, foi a maior nota do colégio. E aí eu digo assim, cara, nossa, né, que curioso. A pessoa que ia tirar, uma nota ruim porque não estava assistindo os aulões, foi justamente a pessoa que tirou a maior média. Cara, o sistema brasileiro, ele é um sistema, o sistema educacional brasileiro é um sistema que é muito ruim. Se a gente for olhar os dados, né, dos principais testes internacionais, o Brasil sempre figura entre as piores notas. Então você pensa assim, olha, eu me entregar a esse sistema e eu confiar a esse sistema, a minha formação intelectual é um negócio totalmente contra-intuitivo. Eu estou fazendo isso para me auto-prejudicar se eu for fazer esse tipo de coisa. Então qual era a minha lógica, a lógica que eu seguia e que eu sempre busquei seguir durante o ensino médio? Eu vou cumprir com as exigências burocráticas, né? Eu vou fazer minhas atividades, eu vou fazer as provas e tal. Qualquer exigência burocrática que me aparecer, eu tenho que cumpri-las, até porque eu não posso estar abaixo delas, eu não posso estar devendo, eu não posso ficar com pendências. Entretanto, eu vou desprezar o sistema de ensino. Eu vou tratá-lo com desprezo, que é o desprezo que ele merece. Eu fiz isso e funcionou para mim. Inclusive, aonde eu encontrei oportunidade de fazer isso, de elevar isso ao máximo grau que eu conseguia, eu fiz isso e foi onde funcionou melhor. Porque, inclusive, as minhas notas, elas cresceram muito mais. Né, no período que eu fui para essa outra escola, que não era mais a escola técnico profissionalizante. E aí a gente pensa assim, nossa, cara, esse conselho que tu tá me dando, parece que é um conselho, talvez o jovem, né, esteja pensando assim, parece um conselho contra-intuitivo. É muito diferente daquilo que a gente escuta dos professores, daquilo que nós escutamos dos nossos pais. Mas, cara, eu tive já não apenas essa experiência, mas eu tive muitas experiências de entrar em confronto com professores, inclusive com um professor que estava fazendo doutorado na disciplina que ele estava lecionando, em que eu estava demonstrando um domínio do conteúdo maior do que o cara. E aí a gente pensa assim, se essa pessoa ela passou, né, por todos os processos, e eu acredito que ela tenha realmente se dedicado, porque se a gente pensa, por exemplo, nessa pessoa aqui, desse professor que estava fazendo doutorado, cara, o cara estava fazendo doutorado, o nível de exigência burocrática que a pessoa tem que cumprir para estar fazendo doutorado é muito grande. Para um aluno que na época, né, eu tava entrando agora dentro da universidade, na época que eu tive contato com essa pessoa. Para um simples aluno como esse tá demonstrando um domínio do conteúdo maior do que ele, eu acho que isso é algo simbólico. No mínimo, isso é algo simbólico. Então, assim, gente, o que é que eu indico aqui para vocês? Tenham um estudo como uma espécie de fim em si mesmo. Busquem estudar, busquem desenvolver o seu intelecto, busquem se desenvolver intelectualmente. Simplesmente porque isso é uma coisa boa para você. Não para estar passando em prova, não para estar passando em concurso, não para estar passando nisso, passando naquilo outro. Porque no final das contas, o que vai acontecer contigo? Tu vai ficar acima, tu vai ficar acima daquilo que é esperado da pessoa que vai passar nesse tipo de coisa. Então, isso é bom para ti, isso é bom para nossa sociedade, é bom para todo mundo que aconteça, que funcione desse jeito. Lembre-se de que a vida intelectual é uma vida extremamente exigente. E que você precisa trazer essa exigência para si. Que você tenha um domínio muito grande dos conteúdos que você está estudando.
né? Agradeço a atenção de todos. Até a próxima. Tchau.